Então, o que é uma marca, quando a gente olha de uma forma mais próxima aí, na hora de estabelecer o que a gente entende como marca? Dentro da perspectiva de marketing, a marca é definida como uma oferta quer dizer, é uma composição de um produto, de um preço, de uma distribuição e de uma comunicação, né? E assim que a gente vê, são os 4 P's do marketing. Essa oferta, ela recebe a caracterização de qual é a fonte, da onde ela vem. Então, em síntese, é uma oferta de uma fonte conhecida. Sob o ponto de vista técnico de quem desenvolve marcas, e a gente está falando mais do pessoal do design, eles vão entender a marca, vão conceituar a marca um pouquinho diferente. Eles vão dizer, uma marca é um nome, um termo, um símbolo, um desenho, às vezes, ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los dos concorrentes. Ora, nós tivemos toda uma discussão em cima de diferenciação para entender essa característica da marca, essa razão de ser da marca, também a importância da marca em si dentro da diferenciação. Mas agora aqui nós estamos focando mais nessa parte de identificação de bens ou serviços. É para isso mais que nós vamos voltar a nossa atenção nesse momento. Por que nós temos que decidir colocar uma marca no produto? Por que nós colocaríamos necessariamente uma marca no produto? Essa pergunta parece um pouco boba, já que todos os produtos que a gente conhece, as ofertas têm marca. Mas não é bem assim. A prática, às vezes, as pessoas, os executivos das empresas e de marketing ficam com essa dúvida, porque eles levam em conta o volume de recursos necessário para que um investimento numa marca, para que ela se torne conhecida no mercado. E aí ficam tentados a ideia de ter produtos sem marca. Existe isso na prática, mas é uma exceção. Quando nós vamos no supermercado e compramos aqueles produtos que vêm com marca própria do supermercado, vai depender um pouquinho de cada supermercado, às vezes o próprio nome da marca é o próprio nome do supermercado. Eu me lembro do Carrefour como marca própria de vários produtos que são vendidos no supermercado, na rede Carrefour. Neste caso, o fabricante abriu mão da prerrogativa de colocar a marca. Por que eles fazem isso? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Bom, a vantagem é que eles têm uma venda fechada para uma grande rede de distribuição que vai escoar o produto deles sem eles se esforçar muito para isso. Mas isso tem um lado prejudicial, que é o fato de que esse verdadeiro fabricante nunca vai ser conhecido pelos consumidores. E é exatamente daí que vem a ideia de se colocar a marca nos produtos. Desde muito tempo atrás, desde a Idade Média, que se usa a marca em produtos, e literalmente ela era uma marca, era um entalhe feito no produto de alguma determinada forma particular, que permitia que as pessoas reconhecessem de onde vinha aquele produto e pudessem inferir e saber, ter uma informação já a respeito da qualidade. Então, quando os artesãos eram respeitados e eram entendidos como sendo de alta qualidade, eles assinalavam isso no produto através da sua marca. E daí, essa longa tradição que vem antes do capitalismo, como a gente conhece antes, que vem lá da Idade Média, dos artesãos, é que começa a ideia de marca. Bom, então, até hoje, uma das funções da marca é permitir que os consumidores, tanto pessoa física como organizações, que eles atribuam a responsabilidade pelo desempenho de um produto a determinado fabricante ou distribuidor. Isso se tornou ainda mais relevante com a Lei de Defesa dos Consumidores, onde não basta só identificar o fabricante, mas tem que disponibilizar canal para informações e um fornecedor, um fabricante, ele assume a responsabilidade do seu ponto de vista ambiental e do seu ponto de vista de impacto nos usuários perante os órgãos públicos. Então, essa ideia da marca ser um fator que permite a responsabilização do fabricante em caso de danos a terceiros, ela está cada vez mais reforçada pela sociedade. Uma segunda questão a respeito de marca, está na literatura, é que a marca permite alguma defesa aos aspectos exclusivos do produto. Através da marca e junto com patentes e outras formas de proteção legal para aspectos únicos do produto, as empresas podem construir com esses recursos, então, uma defesa que funciona em parte, depende muito da situação, em relação a que os concorrentes
não possam copiar o produto. Alguns produtos conseguem fazer essa barreira contra os consumidores com muita eficiência, outros nem tanto. Um produto que trabalha muito bem com isso é a própria Coca-Cola, que tem uma fórmula secreta e que os concorrentes, depois de centenas de anos, aí, não conseguiram copiar o sabor. Mas isso não funciona em outras áreas. Quando nós estamos falando de serviços, esse é um setor que sofre muito com a cópia de concorrentes, de soluções de serviço, e tem relativamente menos barreiras legais para evitar a cópia. E a marca ainda continua sendo um elemento que os profissionais de marketing podem considerar para dificultar, então, a cópia. Os outros concorrentes até podem tentar fazer uma cópia, mas a marca ela vai ser um elemento de diferenciação que vai permanecer. Outra questão também é que a marca cria, com esse diferencial competitivo que ela tem, construído em cima da marca, ela vai atrair um grupo de clientes fiel. E essa fidelização é feita, então, em relação à marca, não em relação à empresa, necessariamente. E isso faz com que essa marca aumente, então, o valor dela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso adiante. Mas essa fidelização e o impacto que a marca tem na relação com os clientes é crítico para todo o entendimento do negócio e assumiu uma importância muito maior ao longo do tempo dentro da história do marketing. Começou, então, muito antigamente lá com essa ideia simples de marcação do produto, só que a marca foi assumindo elementos tanto de importância tanto na área da comunicação para o posicionamento, quanto na estratégia geral do negócio, quando a gente entende hoje uma marca como sendo quase que uma parcela da organização, um grande valor da organização hoje. Os valores importantes dos negócios das empresas estão em cima dos valores das marcas que elas acabam conseguindo amealhar junto com essa relação com os consumidores. Então, a literatura aponta ainda que o uso da marca ajuda a empresa a segmentar os mercados, porque ela pode ser um elemento de diferenciação e de a maneira pela qual o consumidor reconhece que aquela marca foi feita especificamente para ele. E a marca dá uma flexibilidade para as empresas que podem trabalhar com marcas diferentes para segmentos diferentes. Então, às vezes, fica muito difícil para uma empresa convencer que ela pode ser muito boa em artigos mais sofisticados e avançados tecnologicamente, valor mais elevado, ao mesmo tempo que ela oferece soluções mais simples e mais agressivas do ponto de vista de custos. Às vezes existem esses conflitos de percepção do consumidor em relação a qual é o posicionamento afinal da empresa como um todo. E a maneira de se resolver isso, do seu ponto de vista de gestão de marketing, é criar marcas diferentes, então, para segmentos que sejam incompatíveis na concepção dos clientes. Um exemplo que se falava muito era da venda de, por exemplo, sabão, sabonete e sorvete, produtos alimentícios. É difícil para o consumidor entender que de uma mesma linha de montagem pode sair esses dois produtos e o gosto do sabão não vai estar lá no sorvete. Então, para isso, seria recomendado que uma linha de produtos de limpeza, higiene, etc., tenha uma marca da empresa e uma segunda linha de produtos alimentícios tenha uma segunda marca independente da primeira e com toda uma estratégia de marketing diferenciada para cada uma das marcas. E, enfim, as marcas fortes, então, vão construir imagens de corporações fortes também. Muitas vezes essas marcas se confundem. Se a gente pensar num Gerdau, numa Vale do Rio Doce, essas marcas, a marca do produto Gerdau, dos pregos, dos aços laminados, ela acaba se confundindo com a marca corporativa. Às vezes, não tem uma marca para os produtos, que é o caso de commodities, que a Companhia Vale do Rio Doce comercializa internacionalmente, então fica a marca da companhia em si, e todos os eventos que afetam a extração do minério ou a operação da companhia afetam essa marca, né? Vamos lembrar aqui do rompimento da barragem do Brumadinho e o impacto muito grande que teve sobre a marca Vale e o trabalho todo que a Vale teve que fazer de reconstrução, não só da recuperação
estrago ambiental, mas também a recuperação do estrago sobre a marca dela e a percepção da comunidade a respeito do valor dessa marca, Companhia Vale do Rio Doce. Então, quando a gente for atribuir uma marca a um produto ou um serviço, nós estamos falando de branding. Branding é uma palavra em inglês que representa, se cria uma tradução para o português, seria atribuir marca, né? Usar a marca para alguma coisa. E quando a gente faz isso, a gente está querendo fundamentalmente criar as diferenças, marcar, né? Dentro do próprio vocábulo, na forma usual, ele já significa caracterizar aquele produto de uma forma diferenciada. E isso vai funcionar, então, nós vamos batizar o produto, então, com elementos de marca para identificar ele. Essa é a natureza, é para isso que existe a ideia de marca. Então, e ele vai, para que ele vai servir, a gente vai dar umas sugestões para o consumidor para que ele serve, ou o que o consumidor pode esperar desse produto, ou por que essa marca deve criar, despertar interesse do consumidor, ou inclusive um status diferenciado. Tudo depende de como nós formos conceber, criar e construir essa marca. Mas na prática, essa marca ela pode ser aplicada para diversos tipos de produtos. Nós podemos falar de marcas de bens físicos, nós podemos falar de marcas para serviços. O Airbnb, por exemplo, seria um serviço que tem uma marca mais forte. As lojas também, por exemplo, a Decathlon. Algumas pessoas, celebridades também, o nome dela pode ter características de marca e pode ser trabalhado e comercializado como se fosse uma marca também. Alguns locais, como Gramado, também podem receber esse tratamento, esse nome Gramado, ele recebeu e recebe o tratamento de marca quando existe todo um planejamento para valorização dessa marca junto ao público-alvo, junto a quem tem esse interesse por turismo e faz turismo, os potenciais compradores então de Gramado, e eles vão ser tratados como uma relação de uma marca, Gramado, com um conjunto de clientes público-alvo. E as organizações em si, como eu citei já no caso do Gerdau, mas poderia ser a própria URSS como exemplo, e ideias também. Então o veganismo é uma ideia que está aí, outras tantas estão mudando a sociedade, e ela pode ser tratada também como uma marca. Então pode ser uma marca associada, que se cria parecido, que lembre a ideia de veganismo, ou pode ser o próprio termo vegano, que pode ser usado como uma marca que conduz, né, que dentro dele tem embutida uma ideia, uma proposta de estilo de vida, uma proposta de valores, de entendimento sobre a sociedade, e isso tem as características de marca e, portanto, pode ser aplicada a teoria de marca, que é trabalhada em marketing, para o mercado. Eu vou fazer uma nota aqui rápida para quem é de design. O pessoal de design tem toda uma formação e se dedica para conceber, então, estes símbolos, conceber esses desenhos, conceber os grafismos que vão ser usados para a construção da marca. Mas esse entendimento na perspectiva de marketing, o que nós, como profissionais de marketing, esperamos de uma marca e qual é o propósito dela, de um ponto de vista mais amplo dentro da organização, me parece que seja crítico para que os profissionais de design entendam qual é o propósito comercial da marca e o que a empresa estrategicamente espera dessa marca.